Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque normalmente a grande ênfase de Apocalipse 3, 7 e 8 eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Normalmente e muitas vezes eu preguei a esta igreja acerca desta porta de acesso a tudo aquilo que é de Deus. Mas hoje eu queria pensar com você em duas coisas específicas. O Senhor enviou cartas a 7 igrejas. Somente 2 delas não foram censuradas: Esmirna e Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ele se apresentou como um Deus fiel e verdadeiro. É muito importante, Filadélfia, que você reconheça quem falou e o que foi dito a você. É importante, primeiro, que você reconheça quem falou. Ele se apresentou para que não houvesse dúvidas. Assim te diz aquele que é fiel e verdadeiro. Ele está se apresentando a Filadélfia como um Deus fiel. Quantos aqui reconhecem? É este Deus que eu tenho servido. Diga um elogio para Ele: fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, fiel em todo o tempo. Toda a tua palavra é verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. E quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. É importante, Filadélfia, que primeiro você reconheça quem falou. Eu pergunto e você responde: aquele que é fiel e verdadeiro. Quem foi que falou, Filadélfia? Aquele que é fiel e verdadeiro. A primeira coisa que eu preciso saber é quem falou, porque se eu conheço a natureza e a personalidade de quem falou, se eu conheço o caráter de quem disse, a palavra dele ganha peso, significado. A palavra de um mentiroso, do mau caráter, não vale nada. Mas se a palavra saiu da boca do fiel e verdadeiro, aí tem um peso. Eu tenho que levar em conta o que foi dito. 2 vezes Deus disse: Filadélfia, guardaste a minha palavra. Se você observou no texto, ele repetiu. Por que Deus fala e repete? Quando ele diz em verdade, é para dar ênfase no que está falando. O fiel e verdadeiro disse para Filadélfia: censurei as outras e vou te elogiar. Primeiro, você não negou meu nome. Você não negou meu nome. Na prática, você reconheceu quem eu de fato sou: fiel e verdadeiro. Essa igreja creu desde o primeiro dia, quando Deus disse: eu abri a porta. Pela fé nós passamos e nós estamos caminhando por ela todos os dias, porque o nosso Deus é fiel. Diga para quem você puder: o meu Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Diga: o nosso Deus é fiel e verdadeiro. Diga: eu reconheço. Diga: eu confesso. É fiel. Tem sido fiel comigo, com a minha família, com a igreja. Ele tem sido fiel conosco. Eu não vou negar. Eu amo esse Deus. Eu não vou negar esse nome. É verdadeiro. É verdadeiro. Aliás, na presença dos deuses, só Ele eu cantarei louvores de toda a minha alma. Na presença dos deuses, só Ele eu adorarei. A primeira coisa que o Senhor destacou: Filadélfia, você não negou meu nome. Segundo, você guardou minha palavra. Quando você diz guardou a palavra, dá a impressão que ele está dizendo a palavra que eu disse sobre a porta. É claro que uma das coisas que ele disse era sobre a porta, mas não foi só sobre a porta que ele falou a Filadélfia. Porque no versículo 10, ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei no dia ou na hora da provação que virá sobre a terra. Preste atenção. 2 vezes ele disse: você guardou minha palavra. E a palavra não era apenas a porta está aberta. Ele deu uma palavra de perseverança para Filadélfia. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na hora da provação. Diga para o teu irmão: porque guardaste. Disse o fiel e verdadeiro: a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na hora da provação
que virá sobre toda a terra. Olhe para mim, querido, isto é importantíssimo. Se você me perguntar, no dia que nós completamos hoje, simbolicamente, 25 anos. Em 25 anos, bispo, o que é que você recebeu de Deus? Eu recebi uma palavra com 2 significados bem distintos. Primeiro, eu abri essa porta que você não podia abrir. Diante de pessoas que não têm força para abrir, e homem algum tem. Eu conheço tuas obras, eu sei que você não é capaz de abrir essa porta, por isso que eu abri essa porta para você. Você não tem força para abrir a porta, mas tem que ter humildade para reconhecer a própria fraqueza. É a lição do começo do culto. Dependência. É assim que Deus vai trabalhar com você, Filadélfia. Uma igreja que depende dele completamente. Levanta suas mãos e diga: Senhor, eu dependo totalmente de ti. Diga: eu reconheço que tu és a fonte. Diga: e eu não temerei, fonte de todas as coisas. Diga: Deus de toda a providência, eu sei que tu és fiel e verdadeiro. Traz a mão no peito, diga: o Senhor é o meu pastor. E completa o versículo. Estende a mão para frente assim e diga: e ainda que eu passe pelo vale, diga: eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Que vale é esse? É a prova citada no Apocalipse. A escola da vida tem prova diária. Por isso é que não tem férias. E o inimigo não descansa nunca. Persevera. A primeira coisa que o Senhor disse: a porta está aberta e pela fé você pode passar. Não por força, por fé. Não por força, porque força eu sei que você não tem. Por fé. Você não tem controle sobre circunstâncias e às vezes não consegue controlar os próprios sentimentos, mas as suas decisões você pode decidir com certeza. Eu não dou conta de abrir, ele foi e abriu. Pela fé eu passo, crendo e sabendo que é uma palavra que eu recebi quando a porta foi aberta. Qual foi a porta que o Senhor abriu? No texto, ele cita genericamente, mas eu e você sabemos quem é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Diga para o teu irmão ao lado que Jesus Cristo é a porta que Deus abriu para você. Diga: passa por ela e acessa tudo aquilo que é de Deus para a sua vida. O que tem além desta porta, Bispo César, tem tudo o que você precisa para viver o que nasceu para ser e fazer. Eu quero que você receba esta palavra. Atrás dessa porta tem provisão mais que abundante para a sua vida. Quantos reconhecem Jesus é provisão suficiente? Quantos aqui podem levantar a mão e dizer: Senhor, tu és mais do que suficiente. Graça intensificada, multiplicada na minha vida. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Querido, mas eu também não vou ignorar. Você está no mundo. Jesus não pediu: tira do mundo. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Bispo, ele abriu a porta por quê? Porque você não dava conta de abrir. E que palavra ele me deu? Para atravessar e continuar até vencer. Persevera. O que você aprendeu depois de 25 anos, bispo? Que só fica no caminho, querido, quem tem essa palavra do fiel e verdadeiro cravada aqui, ó. Persevera. Bispo, eu estou numa campanha de oração. Persevera. Eu escolhi louvar no meio dessa tribulação. Persevera. Eu estou lutando, bispo, pela minha família. Persevera. Eu tenho um chamado, mas não está sendo fácil. Persevera. Eu tenho proposto no meu coração ser fiel na minha semeadura. Persevera. Eu tenho disposto o meu coração a servir. Persevera. E eu posso ficar o resto do dia aqui se você quiser. Cada coisa que você falar, que o teu coração intencionalmente escolheu fazer pela fé,
a minha palavra seguinte vai ser: não desista. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. 2 vezes Deus disse a Filadélfia: você guardou minha palavra. É por isso que eu não vou te censurar. Você guardou a minha palavra. Aí alguém pode perguntar: mas por que está falando tanto dessa palavra? Que palavra é essa, bispo? Que depois de 25 anos, você tem gravado aqui, ó, na tábua do teu coração: persevera. Mas para você é desafiador? Bem mais do que para você. Porque para quem mais dado, mais cobrado. Então você também passa, bispo César, por provações como qualquer pessoa. E eu vou fazer uma associação entre 2 textos esta manhã, que parecem que não tem nada a ver um com o outro, mas tem tudo a ver. O Senhor disse: vou abrir uma porta que você não é capaz de abrir, e se você reconhecer que depende de mim pela fé, passa por ela e você vai achar mais do que espera. Passa por ela e você vai achar mais do que espera. Diga para o teu irmão: passa por ela que você vai achar mais do que você espera. Diga: há uma porta aberta diante de você. Diga para ele assim, ó: há uma porta aberta diante de você. Passa por ela e você vai encontrar mais do que você espera. Bispo, dei uns 2 passinhos. Olha aqui para mim. Tem gente que é acostumado a viver com coisa rasa. Aí vai lá, molha o pé e acha que já é suficiente. Querido, isso não é uma carreira, não. Se você quer viver uma coisa profunda, você vai ter que ir para o mar alto. Diga para o irmão que está do seu lado: você quer o profundo, vai lá para o mar alto. Diga: você quer viver o extraordinário? Busca um Deus extraordinário. Bispo, ele está na superficialidade das coisas. Não, ele está na profundidade das coisas. O Espírito Santo diz: quem é que conhece a profundeza de Deus? Só eu, que sou o Espírito dele. A glória dele é esconder, e a minha é revelar para quem quiser saber. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Bispo César, eu quero viver mais, além de tudo isso que eu já tenho vivido até aqui. E olha, passou rápido, hein, querido? Parece que 25 anos passa assim, ó, num tapa. Ontem mesmo era dezembro. Daqui a pouco é dezembro de novo. E o Senhor está voltando. Sabe por quê, querido? Porque nós não estamos vivendo mais a gente sempre está vivendo um a menos de todos os que a gente tem para viver nesse mundo. Olha, bispo, que as coisas não têm sido fáceis. O Senhor não enganou. Ele disse: seria assim, tereis aflições. Tende bom ânimo. Qual é a palavra de ordem para esta festa de bodas? Persevera. Diga: esta é a palavra de Deus para tua vida nesta manhã: persevera. Levanta a mão, diga: esta é a palavra de Deus para a tua vida neste momento: persevera. Diga: esta é a palavra de Deus para esta hora de provação que você está vivendo: persevera. Versículo 10 de Apocalipse 3: porque guardaste a palavra que eu te dei da minha perseverança. Porque você guardou minha palavra de perseverança, eu vou te guardar na hora da tua prova. Eu fui no texto grego para ver o original, do jeito que foi escrito: eu te guardarei na hora da prova. Quero ver esse guardar. O que está escrito aqui? E tanto o hebraico como lá no Velho Testamento e o grego no Novo falam mais do que a língua portuguesa. Se você pegar o texto lá no original, está escrito: eu vou te guardar de passar pela prova. Mas também pode ser assim interpretado. O mesmo texto pode ser interpretado de 2 jeitos. Eu te guardarei de passar pela prova, eu te guardarei ao passar em meio à prova. Não, bispo, é guardar da prova ou é guardar no meio da prova? É as 2 coisas. Uma coisa eu sei, querido: se ele te guardar de passar nela, ou se vai te guardar no meio dela, você vai ser guardado de qualquer forma. Pode contar para o irmão que está do seu lado: se você não for livre
da guerra, na guerra, você será livre em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque de qualquer forma, o fiel e verdadeiro diz: eu vou guardar você e a tua casa, praga nenhuma vai chegar na tua tenda, porque aos meus anjos eu dei ordem para que eles te guardem. O Espírito do Senhor, Ele tem um compromisso e Ele é fiel e verdadeiro. Você não tem que temer, apesar de que garantia de que não vai ter, eu também não posso te dar. Pode ser de guardar, de passar na prova, mas também pode ser de guardar, de passar em meio à prova. Vou citar um texto que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Lá na sua casa você vai ler, porque a palavra de ordem é persevera. A palavra do dia é persevera. Depois de 25 anos, é o que Deus disse a Filadélfia. Porque você é totalmente dependente, na sua fraqueza, você não abriria, então eu criei a oportunidade. Passa por ela e vai. Guarda a palavra da minha perseverança, eu garanto a tua chegada. Ao que vencer, eu farei dele como uma coluna. Coluna na Bíblia é uma simbologia para uma coisa firme, estável. Passa geração. Você vai naquelas igrejas antigas na Europa, fora do Brasil, ou até mesmo aqui, passam gerações, passa pai, passa mãe, passa avô, passa avó, bisneto, tataraneto, está todo mundo passando, e a coluna está lá. E passa luta, e passa luta, e vem luta, e passa luta, e passa prova, e passa prova, e passa prova. E como é que é seu nome? Está lá. Bate no peito e diga para o teu irmão: nós somos o povo que não desiste nunca, porque nós temos uma palavra guardada no coração. Diga: nós temos uma porta aberta e uma ordem expressa de Deus, que é persevera. Vou te contar uma história rápida. Está escrito em Lucas 5, você lê na sua casa do 1 ao 11. Se eu ler não vai dar tempo. Jesus está pregando para a multidão, e ele chega perto da beira do mar de Genezaré, e ele vê pescadores de manhã. Podia ser um 8 de setembro, sabe-se lá, né? Era de manhã, e os pescadores estavam lavando suas redes. Jesus vem chegando, a multidão vem ouvindo. Tem 2 barcos ali à disposição, que não eram do Cristo, tinha dono, mas o Cristo chega. E eu conheço, carta a Filadélfia, eu conheço tudo sobre você. Barco 1, barco 2, vou no barco do Simão. Como é que é seu nome? É esse barco aí. O preferido dele essa manhã é o barco desse cidadão aí. Como é que é o nome? Vou entrar no barco do Simão. Aí ele vira e começa a pregar. A bênção é para todo mundo, mas ele tem algo particular para o Simão naquele dia. Pode contar para o teu irmão sorrindo que a bênção da palavra revelada é para todo mundo, mas ele tem uma palavra específica para uma pessoa específica que está vivendo numa situação bem específica. Diga: e é de provação. Bispo, como é que você sabe que o tal Simão estava na provação? Porque ele mesmo falou. Jesus estava pregando, de repente parou a pregação e disse: vou demonstrar com poder que eu sou fiel e verdadeiro, o que eu falo é real. Simão, você sabe que Simão é contigo, o assunto é com você, filho. Não deu para não notar que de manhã esse barco tinha que estar cheio de peixe, não tem nada aqui. E eu tenho uma instrução para dar para você além da porta, porque porta é oportunidade, é acesso a algo sobrenatural. Porque se fosse natural,
Você fazia você mesmo, Pedro. Você não é pescador? Você é pescador e sabe do negócio. Pescou de noite, a maioria de quem pesca de rede, pesca de noite. Eu fui criado lá na beira do rio Jaguari. Eu lembro que meu pai, finalzinho de tarde, começava a escurecer. César, vamos lá, entra no barco. Era uma coisa medonha. É que hoje, eu era criança, eu não sabia. Hoje eu não entraria nunca. Mas o barquinho tinha uma água que ficava assim, parando dentro dele assim. E tinha uma latinha. E o meu avô falava assim, pega a latinha e vai jogando a aguinha fora assim, ó. E entrava lá no meio daquele Jaguari, né, com aquele barco empurrado assim com bambu. E aí meu pai prendia a rede aqui, ó, ia esticando ela. De noite você estica. Às 6 horas da manhã, eu acordava com aquele rádio tocando. Aqui debaixo do pé de manga rosa, o enxadão velho tá batendo. Não há gente, ó, não há. Vamos lá tirar a rede. Aí eu ficava vendo meu pai puxar e aqueles peixes todos presos ali. Claro que o Pedro sabia. Bispo, ele era vagabundo, era nada porque ele estava pescando a noite inteira. E ó, pescou a noite inteira porque disse, joguei, não pegou, joguei, não pegou, joguei, não pegou, joguei, não pegou. Todo o teu êxito está em Deus, todo o teu êxito está em Deus. Ele é a sua fonte de provisão. Tem que trabalhar? Claro que tem. Deus não inspira quem não transpira. Mas não deu certo. Sei lá onde é que os peixes foram parar. Estou lavando aqui a minha rede pensando, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou comprar o filãozinho dos meninos? E o material da escola? E o IPTU? E o IPVA? Aí Jesus chega, faz uma pregação para abençoar todo mundo, mas digo, tem algo em particular que é para você. No meio dessa situação tem uma porta aberta, porque eu tenho um caminho no meio do mar. Só que o que você quer, Pedro, não está na margem, está na água profunda. Vai lá para o meio, vai para o mar alto, 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 vai para as águas profundas, vai para as águas. Diga para o irmão que está do seu lado assim com um gesto forte, ó, vai para o mar alto, vai para as águas profundas. Diga, vai para o mar alto. Diga, você tem uma porta aberta, uma oportunidade que ninguém é capaz de impedir. Diga, foi Deus quem abriu essa porta para você. E mesmo que você não tenha força, tenha fé para passar por ela. E não é só isso, porque a mensagem inteira não é só tem uma porta aberta ali, além mar. Você tem que perseverar. Está pensando em desistir, Pedro? Está lavando rede e achando que acabou aqui a história? Nada. Vou te dar uma ordem estranhíssima. Não é hábito pescar de dia. Só que agora você vai ter que mudar esse teu jeito para experimentar o meu. O teu é natural, o meu é sobrenatural. Ele podia ter argumentado, mas de dia não tem jeito. Mas filho, considere que há um elemento sobrenatural nessa sua manhã. Diga para o teu irmão sorrindo, considera que existe um elemento sobrenatural nessa sua manhã. Dá um toquezinho nele, Jesus está no teu barco, glorifica. Jesus está no teu barco. Mas eu sempre fui o comandante, desde rapaz que eu já faço isso. Pronto, dá licença porque o capitão dos capitões chegou. Vai ser contrariando a hora. Eu te guardarei na hora. E ó, eu não vou te guardar sempre de passar por ela, mas eu posso te guardar no meio dela. Eu vou te guardar de qualquer forma. Eu só preciso que você acredite e vá. Vá para o mar alto. Diga para quem estiver do seu lado direito, esquerda, frente, atrás, vai para o mar alto. Persevera. Diga, não desista agora. Insista, persista, persevera. E você vai alcançar. A obediência do Pedro foi imediata. E a resposta foi surpreendente. Era tanto peixe naquela rede que ele quase que viu o barco dele afundar. Problema bom que Deus vai te dar. Sua estrutura vai melhorar, seu negócio vai crescer, você ainda vai até abençoar os outros, viu?
com aquilo que Deus está colocando na sua mão. Eu estou profetizando nessa manhã que o teu barco vai sair daqui cheinho de peixe. A questão, querido, é que não era a primeira vez que o Senhor tinha falado para o Pedro: você vai ser um pescador de homem. Já era a terceira. Uma vez Deus falou, a segunda repetiu, na terceira ele disse: até quando você vai resistir? Eu abri a porta e estou mandando, vá. Daquele dia em diante, se você ler o final do texto, versículo 11, barco sobejando de peixe, diz o texto, largou o barco, largou o peixe e foi com Jesus. Bispo, significa o quê? Que eu tenho que abrir mão de tudo para servir Jesus? Não, querido, você chegou à consciência de que pode ter barco, pode ter peixe, pode ter tudo, mas se eu não tenho o Cristo, e a palavra do Cristo, e o favor do Cristo, o que é que vai adiantar? É como se ele dissesse: você é mais importante para mim do que qualquer coisa que o Senhor mesmo possa me dar, porque foi o Senhor que me deu a vida, o talento, a oportunidade. Eu não consegui nem com o meu máximo, o Senhor veio e trouxe até o peixe. Você é a minha fonte. Quantos podem dizer: Senhor, você é a minha fonte, Tu és a minha fonte? Levante a sua mão, diga: Deus fiel e verdadeiro, Tu és a minha fonte. Diga: eu sou totalmente dependente. Diga: o Senhor conhece a minha obra e sabe que eu não tenho força, mas sobre a Tua palavra eu lançarei a minha rede. Qual é a palavra que Deus deu a Filadélfia? Persevera. Qual é a palavra que Ele está te dando nessa manhã? Diga para o amado que está do seu lado. 7 vezes repete ao seu redor: persevera, te diz o Senhor. É isso que Deus está te mandando fazer. Persevera, persevera, persevera. Não desista, ainda que pareça impossível viver essa promessa. A promessa parece tardia, mas ela tem hora determinada. Eu sinto no meu espírito que a hora chegou. E eu vou profetizar para você. Quem mandou você largar essa rede? Quem foi que mandou você parar? Volta para o mar alto, porque no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diga para quem está do seu lado: volta para o mar alto, porque o Senhor vai te honrar. Diga: vai para as águas profundas, porque o Senhor vai te honrar. Diga: segue a palavra e a direção que nesta manhã o Senhor teu Deus te dá. Eu quero que você abençoe a pessoa do lado e diga: você pode não ter controle sobre a circunstância. Diga aí: os teus sentimentos talvez você não consiga controlar. Diga: mas há uma coisa que você pode fazer agora. Você pode ouvir a palavra. Você pode receber a palavra. Você pode abraçar a verdade. E é essa que Deus te dá. Não desista nesta hora. Persevera. Persevera. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Esperem uns pelos outros, pois eu sei há um lugar que me espera. Diga mais. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Lindo. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá na sua glória.